falavam amém, enquanto eles estavam orando. E aí, nossa igreja nasceu assim, dentro de um curral, com a escola dominical funcionando, as salas debaixo das árvores que tinha naquela fazenda. E nós ficamos conhecidos na cidade como a igreja Curral da Bênção. Pensa. E aí a cidade cresceu, esse dono dessa fazenda loteou toda a fazenda, que é inclusive um bairro onde nós moramos, e a igreja está lá, próximo onde era o curral. E quando foi organizar como igreja, o povo falou assim, vai ficar muito feio esse nome, né? Igreja Presbiteriana Curral da Bênção, meio feio. Aí botaram Aprisco das Ovelhas, um curral melhorado. E nós estamos lá em Valadares, numa avenida bem conhecida da cidade, a Avenida JK, impossível esquecer, bem em frente ao trevo que vai para o aeroporto. Se um dia você for lá, faz uma visitinha, você vai conhecer uma igreja diferenciada. Porque pensa uma igreja lotada de jovem e adolescente, e uma igreja alegre, empolgante, cheia, assim que nem está essa igreja aqui agora. Vai lá que você vai gostar de nós. Se o povo não te tratar bem, você fala comigo que eu puxo a orelha deles na hora que eu estiver lá. Então é muito bom estar aqui. Antes de eu ler o texto, eu preciso dar um recado. Ontem, quando eu estava viajando para cá, eu recebi um recado no WhatsApp de uma pessoa que esteve aqui há pouco tempo, e que gostou demais de vocês, que é o Vitor Quevedo. E ele falou assim, Veranice, se você não falar para aquele povo lá, que eu mandei um abraço para eles, o dia que eu tiver de novo, eu vou brigar com você. Eu falei, fica tranquilo, eu vou dar o abraço. Então fica dado o abraço do Vitor Quevedo, e ele disse para mim assim, Vera, você vai amar lá, porque o povo lá é tudo gente boa, gente, eu já estou acreditando no que ele falou. Então está dado o recado para vocês. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 9. Talvez você que não é casado, que não tem filho, ou que é casado, mas o menino não chegou ainda, você pode pensar assim, esse assunto não é para mim. É para você sim, viu, filho? Você segura aí. Porque Deus não trouxe nenhum de nós por acaso aqui nessa manhã. Amém? Eu creio assim, irmãos. Deus não trouxe nenhum de nós aqui por acaso. Então Deus tem algo bom para o seu coração nessa manhã. Deuteronômio 6, de 4 a 9 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar, queridos? Deus, louvamos o teu nome, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã. Obrigada por nos amar assim, Deus, de forma tão extraordinária, tão extravagante, Deus. O Senhor é tão cuidadoso conosco. O Senhor é um Deus que cuida de nós de uma forma tão especial, que nós não temos outra coisa para te dizer nessa manhã, senão, Deus, que nós te amamos, Senhor. Tu és tudo para nós. Nessa manhã, Deus, nós dependemos de Ti. Dependemos da Tua graça. Dependemos do Teu favor. Ó Deus, fala conosco. Traga nosso coração cativo à Tua vontade nessa manhã. Tira de nós tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz. Todo cansaço, toda preocupação. Que no nome de Jesus, o Senhor Deus toque na nossa vida. Transforma-nos, restaura-nos, aviva o nosso coração nessa manhã. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.
Se você fechou sua Bíblia, eu queria te desafiar a ficar com ela aberta em Deuteronômio 6, do capítulo 4 do versículo 4 até o versículo de número 9. Queridos, toda igreja que eu prego, e Deus tem me levado em igrejas de diversas denominações, há sempre um momento muito especial quando a gente tem os nossos filhos. Mas na nossa denominação, tem um momento que eu particularmente acho lindo, maravilhoso, mas muito sério, que é o momento que a gente traz os nossos filhos aqui para serem batizados, porque nós cremos que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Quem aqui já trouxe o filho pequeno e já batizou ele aqui na igreja? Levanta a mão para mim. Um monte de gente. Se não trouxe ainda, tem que trazer. Quando a gente traz o menino aqui, o bebê, o pastor vai batizar nosso filho, e eu fiz isso quando nós fizemos isso quando os nossos filhos eram bem pequenininhos. Nosso caçula, a gente batizou, ele tinha 7 dias, porque era um voto que eu tinha feito ao Senhor, e eu nunca vou me esquecer daquele momento, porque a gente vem aqui, o pastor faz umas perguntas, depois ele faz a gente prometer algumas coisas. E quando a gente trouxe o filho, ele disse assim para a gente, eu vou resumir aqui para vocês entenderem, e o pastor disse assim: você promete trazer essa criança frequentemente à igreja? E a gente disse: você promete orar com ela e por ela? E a gente disse: você promete ler a Bíblia com ela, enquanto ela não souber ler, até que ela aprenda a ler, para ela ler sozinha? E a gente disse: você promete ensiná-la a respeitar as autoridades da igreja e amar os irmãos da igreja? E a gente disse: por que a gente esqueceu? Porque quando o menino nasce, vamos ser sinceros, é um negócio extraordinário, gente. Quem já foi pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Ver aquele menino, aquela menininha, a gente bate o olho nele e fala assim: meu Deus, ele é tão lindo, mas tão lindo que me dá vontade de comer. Aí você leva ele para casa, e o menino começa a te acordar de noite, e o menino começa a te dar trabalho, e aí você diz assim: Deus, por que eu não comi? Porque se não avisaram isso para você quando você era solteiro, e os solteiros que estão aqui, eu estou te avisando, ter filho dá trabalho. E vou avisar uma outra coisa, pro resto da vida. Porque a gente pensa, eles vão casar, vai acabar, ô dó do você. Porque para o pai e a mãe, filho é sempre um menino. Quando meu pai era vivo, eu perdi meu pai tem 2 anos, uma das coisas que eu mais gostava, gente, era quando meu pai ia me apresentar para alguém. Que meu pai me apresentava assim: essa é minha menina mais velha. E eu acreditava, gente. Que coisa boa. Porque para o pai e para a mãe, menino é sempre menino. Tem um médico lá na minha igreja, ele é ortopedista. E ele cuida do pessoal que tem osteoporose. É a especialidade dele. Você pode imaginar a idade dos clientes dele, né? Dos pacientes dele. Aí um dia ele chegou para mim e falou: senhor Veranice, você gosta de contar história? Deixa eu te contar uma história de uma cliente minha. Minha cliente tem 94 anos. Ela é minha cliente há muitos anos. E aí perdeu um filho de 73. Ligou para mim, toda chorosa. E falou: doutor, eu perdi meu menino. 73 anos. Falei: não, eu vou lá visitar. Vou lá fazer uma visita para a senhora na hora do velório. Cheguei lá, Veranice. E ela do lado do caixão, toda chorosa, me abraçou chorando e falou comigo assim: ô doutor, eu sabia que isso ia acontecer. Desde pequenininho que ele é muito doentinho.
Eu sabia que ele não ia vingar. 73 anos, não vingou. Porque pai e mãe é assim. Filho é para a vida toda. Você pode até um dia, querido, separar do seu marido ou da sua esposa, mas não existe ex-filho. Filho é para a vida inteira. E criar filho é complicado, mas no tempo que nós estamos vivendo, educar filhos está mais difícil ainda. Por que, Veranice? Porque o contexto que nós estamos vivendo a nível global é um contexto onde estão colocando na cabeça dos nossos filhos que família é uma coisa que não tem valor. Nossos filhos estão sendo educados pela internet, pelo celular, pelas escolas, pelas faculdades, para que eles cresçam acreditando que não vale a pena viver em família. Que isso é ultrapassado. Tudo que o diabo quer, querido, é entrar na nossa casa e roubar nossos filhos, porque ele sabe que se ele toca nos nossos filhos, ele nos tira a estrutura e ele destrói a nossa família e destrói a igreja. O alvo é a igreja do Senhor Jesus. Tudo que o inferno quer é destruir os nossos filhos. É matar os nossos meninos. E hoje pela manhã, querido, eu quero te desafiar nessa manhã a compreender, alguém já disse isso aqui, nós já cantamos isso aqui hoje pela manhã, nossos filhos, diz a Bíblia que eles são herança do Senhor. É um presente que Deus nos dá. Nossos filhos na nossa mão é como flechas na mão do guerreiro. O pai que está aqui hoje de manhã, os seus meninos estão nas suas mãos como flecha na mão de um guerreiro. Você é responsável para atirar essa flecha no alvo que é Jesus. E nós vamos fazer isso, querido, enquanto nossos filhos são pequenos. Enquanto eles já estão sendo gerados na nossa barriga. Nossos filhos precisam ser criados para glorificar o nome do Senhor. E esse texto que a gente leu aqui, ensina algumas coisas preciosas para nós, como pais, como filhos, como servos de Deus, que querem ter famílias abençoadas na presença do Senhor. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Mas eu posso garantir para você que vale a pena educar nossos filhos aos pés do Senhor Jesus. Então olha comigo aí o versículo 4 e o versículo 5. Vamos ler juntos? Versículo 4 e versículo 5, vamos lá? Ouve. Queridos, nós precisamos entender que se eu quero ter uma família abençoada, filhos abençoados, nosso amor por Jesus deve ser evidenciado na nossa vida. Nossos filhos têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Por isso o texto diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a força, de maneira que seu filho possa olhar para você, pai e mãe, e ver que você ama Jesus de verdade, não apenas de boca para fora, mas você vive Jesus dentro de casa,
Você se parece com Ele, porque, irmãos, a gente esquece que a palavra cristão, na sua essência, no seu significado, talvez o significado mais sério da palavra cristão, é que ser cristão é ser um Cristo em miniatura, é parecer com Jesus. E o que os nossos filhos estão vendo em nós, irmãos? Quando eles olham para a gente, eles veem Jesus na gente. Você que é filho, quando seu pai olha para você, ele vê Jesus em você. Você se parece com ele. Nosso amor por Jesus tem que ficar evidenciado na nossa vida, naquilo que a gente vive, meu irmão. Alguns anos atrás, eu fui pregar num acampamento de uma igreja lá de São Paulo, em Guarulhos. Só que foi fora da igreja. E tem coisas que acontecem na minha vida, nessas minhas andanças por esse país, que eu creio que acontece uma única vez para nunca mais acontecer. E eu me lembro que, no primeiro dia que eu preguei, era uma sexta-feira à noite, um senhor me procurou no final do culto, e eu tinha falado naquele dia, era para falar sobre família, todo o acampamento. E eu preguei, quando eu terminei, ele veio, me procurou e falou: Veranice, eu queria que você orasse por mim. Falei: oro, claro. Ele falou: queria que você orasse especificamente pela minha filha, de 17 anos. E eu falei: sim, oro, mas tem algum motivo especial para orar por ela? Tem, Veranice, ela não quer mais ir na igreja. E eu orei por ele. Quando foi sábado de manhã, ele veio, sentou bem assim na frente, e eu senti aquele homem profundamente triste e se perguntando. Era nítido na conversa dele na sexta-feira, que demorou um pouquinho mais, eu estou só resumindo, de que ele ficava se questionando por que a filha dele não queria mais ir à igreja. Então, naquele primeiro dia pela manhã, no sábado pela manhã, eu preguei e falei sobre filhos, e numa das minhas falas, eu disse assim: muitas vezes nossos filhos não querem vir para a igreja, porque a gente fala mal da igreja dentro de casa o tempo todo. Nisso que eu estou falando, sai uma criança, de 6 aninhos mais ou menos, de um casal de outra igreja que estava vindo participar apenas do acampamento, porque era amigo, depois que eu fiquei sabendo disso, gente, de uma família da igreja. A criança veio caminhando assim, e eu de cá olhando. E pregando, mas de olho no menino, porque o menino veio assim muito firme, andando assim, parecendo que sabia onde era para ir. E aquele menino parou em frente ao homem pelo qual eu tinha orado no dia anterior. E quando ele parou em frente ao homem, ele esticou o dedinho assim, e pôs bem no nariz do homem, gente. E falou: o senhor está ouvindo? Aí eu parei de pregar. E ele falou: você ouviu bem o que ela falou? Entendeu por que sua filha está fora da igreja? Você não vive dentro de casa o que você prega. Ei, irmãos, pergunta se Veranice continuou pregando. Foi um chororô, porque um monte de gente descobriu que não vivia dentro de casa aquilo que falava. Quem é Jesus na sua vida, querido? Como você está vivendo dentro de casa como um homem, uma mulher, um filho, um marido, uma esposa, um pai e uma mãe que serve ao Senhor Jesus? Você quer ter filhos abençoados, você quer ter uma família abençoada, você precisa viver dentro da sua casa e se parecer com Jesus. Mas o texto continua, e o versículo 7, apenas na primeira parte, só até a primeira vírgula. Vamos ler juntos aí? Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a Jesus, seu amor por Ele tem que ser evidenciado naquilo que você ensina para os seus filhos. Você vive Jesus e ensina Jesus.
Na minha opinião, hoje, irmãos, o maior problema da igreja evangélica no Brasil, eu não posso falar de outros países, porque eu ainda não fui lá. Mas eu posso falar de várias denominações que eu conheço nesse país, de várias igrejas em várias regiões do Brasil, porque tem 26 anos que eu viajo por esse país. Eu posso te garantir que o maior problema da igreja hoje é que a igreja não conhece Bíblia. Como eu vou ensinar para os meus filhos o que eu não conheço? Como eu vou ensinar para os meus filhos a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Fica tranquilo que eu não pergunto mais isso não, viu, gente? Mas eu tenho certeza que se eu perguntar aqui hoje, eu não preciso conhecer vocês, irmãos. Mas a mim me basta ter viajado e viajar e conhecer, e já ter me decepcionado muito quando eu fazia essa pergunta, por isso eu não mando mais levantar a mão, mas eu tenho certeza que se eu perguntar aqui hoje, a maioria de vocês que estão sentados aí, nunca leram a Bíblia toda. E talvez você me diga, Veranice, eu li tanto que eu acho que eu já li. Não leu, filho, quem leu sabe que leu. Não conhece a Bíblia, como é que você vai conhecer Deus? A única forma de conhecer o Deus que nós servimos, querido, é lendo a palavra. Eu não tenho como saber quem é Deus para mim, se eu não conheço a Bíblia. Como é que eu vou ensinar para o meu menino? Como é que eu vou ensinar para os meus filhos aquilo que eu não sei? Aquilo que eu não conheço? Profissionalmente, a minha graduação é na área de estética e imagem pessoal. E quando eu exerço a minha profissão, eu preciso estar atualizada com a minha profissão, para que eu possa exercê-la com excelência. Mas parece que os crentes não preocupam com isso quando se trata de educar seus filhos. Vai educando o menino de qualquer jeito. Esse texto, irmãos, quando você estuda essa palavra inculcar, eu li um comentário a respeito disso que mexeu comigo, irmãos, porque inculcar é como se você pegasse uma furadeira elétrica, furasse a cabeça do seu menino e enfiasse a Bíblia lá dentro. Porque aquilo que você põe na memória, ninguém tira. Aquilo que ficou gravado na mente, ninguém tira. Você aprende para o resto da sua vida. Tem um rapaz na nossa igreja que voltou para Jesus tem pouco tempo. E ele foi criado na igreja, e ele contando isso lá, porque toda terça-feira eu tenho lá na nossa casa um estudo em que eu estudo a Bíblia, com quem quiser ir. A maioria da minha igreja, mas nós temos gente de outras igrejas que participam. A gente começou na sala lá de casa, já estamos no quintal, toda terça-feira, um panorama bíblico. A gente está estudando a Bíblia livro por livro, estamos em Josué. E aí ele contou para nós na última terça, que ele voltou para a igreja, porque enquanto ele estava no mundo, gente, diz ele que parecia um negócio, aquilo que a mãe dele ensinou para ele, repetia na cabeça dele toda vez que ele pecava. Até que um dia ele não suportou. Ele falou, tem que voltar para lá. Ô filho, se o seu menino saiu da presença do Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Se você inculcou na cabeça dele a palavra de Deus, um dia ele volta. Achei que eu ia ouvir um amém, gente. Ele volta, filho. Minha tia ficou 25 anos longe de Jesus. Criada na igreja. E eu morei 2 anos na casa da minha avó, quando a minha avó ainda estava viva, porque eu trabalhava lá na cidade dela, eu era solteira. E eu via minha avó orando todos os dias pela minha tia, todos os dias. A casa dela era aquelas casas que você deita e vê o telhado. Sabe como é que é? Não tem forro. Então ela orava e eu escutava do meu quarto. Que ela nunca orava baixinho, ela orava com vontade. E de tanto ver aquilo e ouvir aquilo, um dia eu perguntei para minha avó. Falei, vó, você acredita mesmo que minha tia vai voltar para Jesus? Eu nunca vou esquecer, queridos, o que eu ouvi da minha avó.
E ela me disse: minha filha, eu acredito tanto, que ainda que eu morra sem ver, eu vou morrer crendo que sua tia vai voltar. Minha avó morreu mesmo sem ver, mas minha tia hoje é membro da igreja onde eu congrego. Porque aquilo que você inculca na cabeça do seu filho, ele não esquece. O que você está colocando na cabeça do seu menino? Você conhece a Bíblia, querido, para de fato estar colocando na cabeça dele o que você crê e o que você conhece? Nós estamos criando nossos filhos, irmãos, como se eles não fossem responsabilidade nossa. Nós não temos, assim, preocupado com o que nós estamos ensinando para eles. Nessa pandemia, eu não sei aqui, mas lá na minha cidade, que nós somos uma cidade muito grande, Valadares hoje está com 300 mil habitantes, então é uma cidade que já tem uma estrutura diferente de cidade grande. O que eu vi na pandemia foi pais desesperados, porque o menino tinha que ficar com ele o dia inteiro. Aqui não deve ter acontecido isso. Eu sei o que aconteceu, gente. Por que esse desespero? O menino vai ficar com você a vida toda, filho. Ele vai casar, vai embora, mas ele vai ter que ser seu filho para o resto da vida. O que você está ensinando para ele? O que você está pondo dentro da cabeça do seu filho? Quais os princípios que você, como pai e mãe, tem colocado dentro da cabeça do seu filho? Tu as inculcarás a teus filhos. Em outras palavras, pega essa palavra e põe dentro da cabeça do menino. Nós temos 2 filhos pastores. E um dia meu filho mais velho pregando lá na nossa igreja. E ele já tinha acho que uns 4 anos já como pastor, ele já está com mais de 10 anos que é pastor. Eu fiquei tão feliz quando meu menino falou assim, no meio da pregação, ele falou: gente, eu aprendi com a minha mãe, que não foi a pedra que matou Golias, a pedra apenas derrubou Golias, mas foi quando Davi pegou a espada e cortou o cabeção do Golias, que ele morreu. Porque se você ler só a primeira história, você precisa ir lá em Crônicas e ler de novo, para você entender os detalhes daquela história. Isso ele aprendeu, não foi no seminário. E eu achei tão bonito quando ele disse: quando eu aprendi no seminário, minha mãe já tinha me ensinado. Ô querido, o que você está ensinando para o seu filho? Estou vendo uns bebês ali, essas coisinhas fofas vai crescer. Vou dar uma notícia triste para você, viu, pai? Eu sei que é o pai dessa pequenininha aí. Ela vai casar, filho. E eu vou pedir a Deus para ela não ficar solteirona na sua casa, porque solteirona dá trabalho. Esse trenzinho lindo aí, filho. Um dia, é daqui? É de vocês? Vai embora, filho. E quer que eu dê uma notícia boa para vocês? É bom quando eles vão embora. Eu estou amando eles ter ido embora. Um dia desse um pastor me ligou e falou: São Veranice, agora que seus filhos tudo foi embora, vem aqui para você falar para nós sobre a síndrome do ninho vazio. Eu falei: vai dar não, pastor, porque eu estou amando o ninho vazio. E meu marido, gente, está parecendo que nós casamos de novo, rapaz. Filho tem o tempo de ficar com a gente, tem o tempo de ir embora, e quando eles vão embora, querida, é o que eu e você inculcamos na cabeça deles, que vai fazer deles um homem e uma mulher de Deus. Mas o versículo 7 continua e diz: tu as inculcarás a teus filhos, vamos continuar ele, e delas
Se você quer ter filhos abençoados, família abençoada, o seu amor por Jesus tem que ser evidenciado pelo tempo que você passa com seus filhos. Aí você pode dizer para mim, Veranice, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo. Querido, eu não estou querendo dizer que você tem que ficar com seu filho 24 horas agarrada nele. Eu estou querendo te dizer que o tempo que você passar com ele precisa ter qualidade. Eu gosto quando Moisés diz isso para o povo, que o livro de Deuteronômio, querido, são discursos de Moisés. Ele já sabe que vai morrer. Ele já sabe que não vai entrar na terra. Eu amo o livro de Deuteronômio, gente. Quando eu estava estudando lá com meus alunos, pensa um livro que nós demoramos para terminar, de tanto que eu gosto de Deuteronômio. Eu acho lindo cada discurso de Moisés. E quando Moisés reúne o povo para dar para eles as orientações a partir do momento que eles entrarem na terra. Eu amo quando Moisés diz isso. Quando você for ensinar para o seu filho, colocar na cabeça dele, faça isso assentado na porta da sua casa. Faça isso andando pelo caminho. Em outras palavras, ele está dizendo, aproveite o tempo que você estiver com ele. Aproveite o tempo que você estiver junto com ele. Ensina o menino o tempo todo. Teve oportunidade? Fale com ele. Caminhe junto com ele. O livro de Provérbios tem um versículo que a maioria dos pais, eu não sei se eles lêem errado, se eles entendem errado, mas o versículo de Provérbios diz assim, ensina a criança no caminho. É diferente de ensinar o caminho. É como se eu chegasse aqui, ontem nós vivemos um negócio parecido com isso. A gente chegou numa cidadezinha, um lugarejo que tem antes da propriedade lá do Renato. E eu falei, Fih, pergunta aí, porque a Mara falou que era para a gente perguntar onde era a propriedade do Renato. O povo ia ensinar para nós. Pergunta aí, o Renato é conhecido, gente. Aí o Leandro parou e perguntou a um rapaz que estava sentado. Falei, escuta aqui, onde é que eu entro aqui para ir para a propriedade do Renato? Ele falou assim, ó, o senhor vai reto aqui, ali vai ter uma subida assim, faz uma curva assim, o senhor sobe nela, segue assim, lá na frente vai ter um morro, o senhor não sobe no morro não, o senhor passa direto. E o rapaz vai explicando, lá na frente o senhor vai ver uma entrada bem bonita, cheia de palmeira, o senhor chegou na casa dele. Ele me ensinou, mas vamos supor que ele falasse assim, ô moço, você acredita que eu estou indo para lá? Eu vou com vocês. Ele me ensinou? É isso que a Bíblia está falando, filho. Não é você virar para o menino e falar, faz isso, 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 isso. Não, você faz junto com ele. Você ensina no caminho. E há uma promessa nesse versículo. Se eu andar com meu menino no caminho, ele não... Deu para você entender a diferença, querido? Ô, irmãos, quando Deus nos chamou para o ministério de viajar, nossos filhos ainda eram pequenos. Os mais velhos estavam na adolescência e nosso mais novo tinha 7 anos de idade. Nós morávamos em São Paulo e eu sempre preguei na minha igreja, sempre fui professora de escola bíblica dominical. Não sei se alguém aqui conhece, mas quem me ensinou a pregar foi o reverendo Adão Carlos. O reverendo Adão tem uns livros bom de você comprar para ler. Lançou um mais novo que eu não lembro o título, mas tem um livro sobre os bastidores da vida de Jesus, que se eu fosse você, comprava para você ler. E eu sempre achei que estava bom, irmãos. Ser professor de escola dominical, pregar na minha igreja era bom demais. E um dia lá em São Paulo, eu orando, depois de ler aquele texto, quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, e eu disse assim, Deus, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu coloque no altar do Senhor?
Tem alguma coisa que eu ainda não coloquei no altar e entreguei de verdade para o Senhor? E eu comecei a orar e eu chorava, irmãos, diante do Senhor. E Deus falou nitidamente comigo: coloque os seus finais de semana no altar. Falei: Deus, como assim colocar os finais de semana? A partir de hoje, os seus finais de semana não são seus, são meus. E aí eu comecei a entender que Deus estava me chamando para pregar a palavra fora da minha igreja. E eu comecei a questionar Deus, e eu falei: Deus, eu tenho filhos, eu tenho marido, como é que vai ser isso? E o Espírito Santo tornava a repetir no meu coração: coloque os seus finais de semana no altar. Falei: Deus, eu vou falar com meu marido, eu vou falar com meus filhos, e eles é que vão confirmar se isso vem do Senhor. E eu me lembro que eu saí do quarto, e a primeira pessoa que eu falei foi meu marido. E ele disse para mim: filha, se Deus te chamou, eu estou com você, para o que você precisar. Te acompanho nas viagens. Ainda que a gente tenha que chegar às 5 horas da manhã em casa, e eu tenha que trabalhar no outro dia às 8 da manhã, não tem problema, eu estou com você. E aí no café da manhã do dia seguinte, era um domingo, eu me lembro que sentado na mesa com nossos filhos, e nosso filho que é pastor em Divinópolis é muito carismático, parecido com a mãe dele em tudo, até na fisionomia. E aí eu me lembro que a gente sentado na mesa, eu contei isso para os nossos filhos. E o nosso Pedro olhou para mim: ô irmãos, como é bom ouvir um negócio desse, nunca vou esquecer. Nosso Pedro olhou para mim e falou assim: ô mãe, deixa eu falar um negócio para você. Você já ganhou a gente, mãe, para Jesus. Tem um monte de gente aí morrendo e indo para o inferno. Vai viajar, mãe, que nós vamos com você. Ô querido, se Deus te chamar agora para um ministério específico, seus filhos vão poder olhar para você e dizer isso. Porque você ensinou para eles no caminho. Andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, assentado na sua porta, fale de Jesus para os seus filhos. Se você me perguntar: Veranice, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, eu vou te garantir que o segredo para ter filhos abençoados é falar e viver Jesus com eles. O inferno luta contra a nossa família, o inferno vem com força sobre nossos filhos, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo está dizendo que nossos filhos não serão a bênção, mas a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Creia nisso, filho. Confie nessa palavra. Uma coisa que eu e meu marido temos o privilégio de dizer, irmãos, não é porque nós somos especiais, não. É porque a gente decidiu na nossa casa, que na nossa casa, primeiro lugar, é o Deus que nós servimos. E eu e ele podemos repetir o texto que a irmã que estava ministrando louvor aqui disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ô irmãos, quando nós adotamos nossa filha, é muito triste, irmãos, porque na igreja tem um ministério que eu chamo de ministério do bocão. Toda igreja tem. Ele faz parte do pacote. Você não precisa chamar não, porque esse ministério as pessoas são voluntárias. É o ministério que gosta de matar o sonho da gente. Você vai fazer alguma coisa e ele fala: vai dar certo? Não. Aqui na nossa igreja não funciona assim. A gente já tentou e não deu certo. E eu nunca vou me esquecer, irmãos, que quando eu e meu marido decidimos primeiro pegar a guarda tutelar da nossa filha, o que eu ouvi de gente da igreja é que eu e meu marido éramos doidos. Como
que vocês, tendo 3 filhos homens, adotam uma menina de 11 anos de idade? Ela vai destruir sua família. Gente da igreja, irmãos. E eu gosto quando eles falam esses trem para o meu marido, que meu marido é quietinho, irmãos. Fala muito, mas ele é quieto. Mas quando você fala um trem para ele, ele tem a resposta assim, vem na ponta da língua, sabe o que é? E meu marido falava assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu e a Vera temos certeza que a gente não é doido. Porque para fazer a guarda tutelar da nossa filha, a gente teve que fazer exame de sanidade mental. E o médico escreveu lá que a gente não é doido. Nossa filha, com 2 meses na nossa casa, se converteu ao Senhor Jesus. Se você me perguntar hoje, ô Vera, ela te deu muito trabalho? Que é a primeira pergunta que eles me fazem. Eu já vou te responder para você não perguntar. Ela me deu o trabalho que seu filho dá, que os meus meninos deram. Ela me deu um pouquinho mais de trabalho porque ela não sabia comer de garfo. Porque ela via comida na mesa e ela tinha passado muita fome na vida até os 11 anos de idade. Ela achava que ela tinha que comer tudo ao mesmo tempo. E ela ficava desesperada, irmãos, era uma cena triste de ver, porque ela ia comer e os meninos começavam a pegar a comida, e meus meninos comem para lá, e aí eles iam pegando a comida, acho que ela pensava assim, não vai sobrar, e ela começava a pôr no prato dela, e eu tinha que pegar o arroz, e falava com ela assim, minha filha, você está vendo perna nesse arroz? Não. Ele tem asa? Também não, então ele não anda e nem voa, ele vai ficar dentro da panela. Pode ficar tranquilo que vai dar para você. Tinha que ensinar ela como é que usava uma faca. Eu me lembro que ela tem uma voz maravilhosa, nossa filha é baterista e tem uma voz linda, ela canta muito bem. Aí ela ia cantar na frente da igreja e era muito interessante porque ela não sabia ficar com comportamento de mocinha, sabe o que é? Ela ia cantar e ficava com as pernas abertas assim na frente da igreja. Aí eu sentava no primeiro banco e ia fazendo assim para ela. Aí ela ia fechando, fechando, fechando. Se você me perguntar assim, Veranice, qual a palavra que define a sua filha? Eu te respondo sem pensar 2 vezes, obediência. Mas você acha que ela aprendeu isso sozinha? Você acha que ela aprendeu isso enquanto morava debaixo de uma lona preta de plástico? Não, filho, ela aprendeu porque a gente falou de dia, falou de noite, sentou com ela, a gente estudou a Bíblia com ela, a gente ensinou, deu trabalho, irmãos. Você precisa entender isso. Ai, como eu sonho um dia casar e ter filhos. É mesmo, filho? Mas você vai precisar fazer um trabalho todo dia. Todo dia. Você vai precisar inculcar na cabeça do menino, andando com ele. Enquanto ele está dormindo, vai lá, põe a mão na cabeça, abençoa seu filho. Ora por ele. Eu aprendi isso com o reverendo Antônio Elias, irmãos. O reverendo Antônio Elias morreu aos 98 anos, se eu não estou enganado, e talvez algumas pessoas aqui da minha idade tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, não sei. Mas o reverendo Antônio Elias era uma referência na igreja. Eu me lembro do reverendo Jeremias Pereira falando assim, ô Vera, quando ele estiver bem velhinho, se ele não estiver aguentando, eu busco ele lá em Niterói, trago ele aqui na 8ª, e só mando ele estender a mão, e se ele não aguentar, eu seguro a mão dele, e já está bom. Um homem abençoado, e eu tive o privilégio de hospedá-lo na nossa casa. A gente morava lá no Vale de Jequitinhonha. E eu grávida do nosso primeiro filho. Meu marido não queria que eu fizesse ultrassom, porque ele tinha certeza que era uma menina. Ele queria ter 3 meninas. Para tudo paparicar ele. Era assim que ele falava. E aí ele falou comigo assim, ô Vera, antes de eu ir embora, eu queria orar por essa criança. Falou, pastor, claro. Aí ele falou com o Leandro assim, você me permite, Leandro? Aí o Leandro, claro, pastor. Ele falou, então põe a mão aí na barriga da Vera, que eu vou pôr minha mão em cima da sua, e eu quero abençoar essa criança. E o reverendo Antônio Elias fez uma oração pelo meu filho, querido, que você podia fazer pelo seu. Eu nunca vou esquecer. O reverendo Antônio Elias orou por tudo que se relacionaria com a vida que meu filho ia ter. Ele orou pela escola que ele ia estudar.
Ele orou pelos professores que ele ia ter. Ele orou pelos amigos que nosso filho ia ter. Ele orou pelo casamento que ele ia ter. Ele orou pelos filhos que ele ia ter. Ele orou por tudo, irmãos. E quando ele terminou de orar, ele perguntou para mim: você sabe o que é essa criança? Eu falei: não, pastor, porque o Leandro não quis deixar eu ver. Ele falou assim: olha, raramente isso acontece comigo. Mas enquanto eu orava, Deus ministrou no meu coração que esse menino será um pregador da palavra de Deus. Irmãos, eu guardei aquilo, mas o meu marido, a gente nunca contou para o nosso filho. Realmente nasceu um menino, nosso filho foi chamado para o ministério, e no dia da ordenação do nosso filho, o presidente do presbitério me ligou, e disse para mim: Veranice, eu não acho justo eu pregar na ordenação do seu filho. Eu queria que você pregasse na ordenação do seu menino. Foi um presente, irmãos, que eu ganhei naquele dia. E na hora que eu estava pregando, eu contei isso pela primeira vez para o nosso menino. Porque Deus é fiel nas promessas que Ele faz, filho. O problema é que a gente não abençoa nossos meninos. A gente não investe tempo na oração com eles, mesmo tendo prometido aqui, ó. É difícil, irmãos. Mas eu posso te garantir que vale a pena. Vale a pena falar com eles enquanto você caminha, enquanto você conversa, enquanto eles estão deitados. Vale a pena falar de Jesus para os nossos filhos. E por último, querido, você vai almoçar, fica tranquilo. Versículo 9, vamos ler juntos? E nosso amor por Jesus deve ser evidenciado pela forma como as pessoas veem a nossa casa. Os amigos dos seus filhos, quando vão na sua casa, sabem que você serve a Jesus? Os seus amigos, quando vão na sua casa, sabem que na sua casa é diferente? Se eles forem almoçar na sua casa, eles percebem que na sua casa os costumes são outros? Há evidência na sua casa de que lá é uma casa que serve a Deus? Como as pessoas veem sua família? Até aqui eu falei que dentro da sua casa você ensina, você vive, você ama Jesus. Mas como os de fora veem a sua casa? Que tipo de coisa tem na sua casa que evidencia a presença de Deus lá? Ô irmãos, eu viajo, eu fico hospedada em muito tipo de casa. E uma vez eu cheguei numa casa, uma casa chique. Marido e mulher crente, da igreja. E pensa aquela casa que parece que você chegou numa casa dessas de novela, de filme, muito alinhada. E quando eu cheguei na casa, eu notei que na mesa tinha um elefante, bonito, dourado, umas roupas no elefante assim. E o bumbum do elefante virado para a porta. Me chamou a atenção a beleza do elefante, de verdade. Mas também me chamou a atenção por que o bumbum do elefante estava virado para a porta. Aí eu não aguentei, irmãos. Meu marido, quando vai comigo e eu vejo essas coisas, ele fala comigo assim: fica quieta que a casa não é sua. Mas ele não estava, irmãos, não tinha ninguém para me segurar. Aí eu não aguentei. No segundo dia que eu estava lá, eu falei: filha, mas eu achei esse elefante tão bonito. Mas por que ele está ao contrário aí? Aí ela falou assim: não, Veranice, que a gente foi passear na Índia. E eu aprendi lá que é bom colocar esse elefante com o bumbum virado para a porta,
para atrair sorte para nossa casa. Falei, engraçado, lá em casa quem faz isso é Jesus. Aí você pode falar assim, que isso, Vera? Falei, que isso? A Bíblia tem um alerta para mim e para você, tá, papai e mamãe? A Bíblia, Deus usa Moisés para dizer para o povo assim, não meterás coisa abominável na tua casa, de todo a detestarás, porque ela é maldita. Que tipo de coisa você está pondo dentro da sua casa, filho? Jovem e adolescente que está aqui hoje de manhã, essas músicas que você ouve escondido de todo mundo, essas músicas pornográficas, músicas que destroem a imagem da mulher, e você escuta, e acha que isso não vai trazer nada de maldição para você. A maldição não vem sobre nós se nós tivermos certeza absoluta da nossa salvação. E se você tem certeza absoluta da salvação, você nem ouve isso. Aquilo que você vê quando ninguém está vendo. Homens e mulheres, adolescentes e jovens que assistem filmes pornográficos quando ninguém está vendo. Deus viu, filho. O que você está pondo dentro da sua casa, querido? Eu me lembro de uma vez que uma amiga minha foi passear, trabalhava comigo. Nossos filhos ainda eram pequenos e ela trouxe para mim uma coruja grande assim. E a coruja tinha um olho que era 2 pedras. E as pedras eram verdes. E eu coloquei aquela coruja na minha estante, porque ela era bonita, feita de pedra sabão. Mas passou alguns dias, irmãos, e eu compartilhei com meu marido, falei, filho, tem um trem esquisito nessa coruja. A impressão que eu tenho é que eu ando e ela faz assim, ó. Aí meu menino do meio, que é o carismático lá de casa, estava perto, falou, ô mãe, ela olha para mim também. Eu ando dentro de casa, mãe, quando eu passo perto dela, parece que ela faz assim, ó. Falei, filho, tem um trem errado com essa coruja. Eu sei que a menina teve boa intenção, mas tem um trem errado aí. Nada contra a coruja, viu, irmãos? Porque foi Deus que criou ela. Aí eu comecei a orar para a coruja, gente. Falei, Deus me mostra o que está de errado nessa coruja. Tem um trem esquisito aí, até os meninos estão percebendo. E fui orando, irmãos. Aí um belo dia eu convidei umas amigas minhas para tomar café lá em casa. Que eu gosto de oportunidade para falar assim de Jesus, e elas foram. E entre elas tinha uma que não era crente e era bem esotérica. Aí, acabamos de tomar café, sentamos na sala, ela bateu os olhos na coruja. E falou, seu Veranice, você não é crente? Falei, Jesus. Falei, claro que eu sou crente. Então o que essa coruja está fazendo aí? Falei, minha filha, fala o que tem nessa coruja, que eu já estou doido para saber. Ela falou, Veranice, essa coruja a gente põe na casa da gente, essa aí, especificamente essa, com esse zóio que está aí. Falou do zóio, gente. Com esse zóio que está aí. A gente põe na casa da gente quando a gente quer atrair sabedoria para casa. Falei, ela vai embora daqui hoje. Porque quem traz sabedoria na minha casa se chama Jesus de Nazaré. Meu marido chegou do serviço, falei, filho, vai lá no meu pai, pega uma marreta que nós vamos acabar com ela, é agora. Ô filho, muitas vezes você põe as coisas dentro da sua casa e não sabe nem o que significa. Você sabe por que você ora abençoando o que você come? Porque você não sabe de onde veio, filho. E nós estamos enfiando dentro da nossa casa coisas que estão matando nossos meninos. Que está matando o nosso casamento. Que está destruindo a nossa família e a gente está achando normal. Você está muito assim, pegando pesado, Veranice. Ô filho, deixa eu te falar uma coisa. Andar com Jesus é difícil, irmãos. Porque você tem que abrir mão de muita coisa. Andar com Jesus, querido, se não te avisaram, é um caminho estreito.
E nossos filhos estão nas nossas mãos, e é a gente que põe eles na direção que a gente quer. Nossos filhos é um presente que Deus deu para nós. Eu não me casei com o Leandro por acaso. Você não casou com essa mulher aí por acaso, nem com esse homem por acaso. Deus quer construir uma família que vai fazer diferença nesse país. A gente cantou aqui que nossos filhos serão abençoados. Eles irão anunciar o reino do Senhor nesse mundo. Ah, queridos, uma coisa, mas o meu marido temos certeza. Quando Jesus voltar, Ele não vai poder cobrar de nós que nós não fizemos o que Ele mandou. E Ele sabe disso. Eu gosto do capítulo 15 de João, do Evangelho de João. Porque Jesus reúne com seus discípulos e Ele começa falando da videira, dizendo que Ele é a videira e nós somos os ramos. Romanos vai dizer que nós fomos enxertados na árvore. Mas tem um momento que Jesus olha para eles e diz: olha, eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos. Mas vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Não é uma opção, filho. Lá na sua casa você faz o que Jesus manda ou é o que você acha? Porque fazer o que Jesus manda não é fácil, filho. Dá trabalho. Mas eu posso te garantir que vale a pena. Educa essa menina no caminho. Eduque essa menina no caminho. Aquelas crianças que saíram aqui, eduque no caminho. Não tem internet que vai roubar seus filhos da presença do Senhor. Se você ensiná-los, assentado com eles, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. O segredo de ter filhos abençoados é ensiná-los a caminhar com Jesus. Queria que você baixasse sua cabeça. Como anda a sua casa, filho? Como anda a sua casa? Você podia voltar para a sua casa hoje, chegar lá e orar e dizer: Deus, tem alguma coisa aqui que o Senhor não agrada, Jesus? E eu não estou falando só de algum objeto, como foi o meu caso. Mas você pode perguntar para o Senhor: oh Deus, tem alguma atitude que a gente tem aqui em casa que o Senhor não agrada? E você podia tomar uma decisão de mudar as coisas lá na sua casa. Mas agora pela manhã, querido, eu quero orar com você, pai e mãe, que está aqui hoje de manhã. E que seus filhos não caminham mais com Jesus. E isso tem acabado com a sua alegria. E muitas vezes você olha para eles e não acredita mais que eles vão voltar. Talvez você não é pai e mãe, mas você tem um irmão que não caminha mais com Jesus. Eu queria orar por você, querido.
Talvez você tenha uma irmã que está longe de Jesus. E se você está vivendo uma situação assim, não porque você não ensinou, mas porque infelizmente o diabo roubou eles da sua mão. Ele se encantou pelas coisas do mundo. Ele ficou fascinado pelas luzes. Mas eu creio, querido, que se nós orarmos e crermos, Deus pode trazê-los de volta. Se você tem alguém assim na sua casa, eu queria que você saísse do seu lugar e caminhasse até aqui na frente. Não há nenhuma mágica nisso, filho. Mas eu creio que quando nós saímos do lugar e caminhamos até aqui na frente, nós declaramos para o inferno inteiro ouvir que nós cremos na palavra do Senhor. Que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Eu creio que Deus pode visitar seu filho aonde ele estiver. O Deus que nós servimos pode usar uma situação. O Deus que nós servimos pode usar uma pessoa para falar com eles e eles se lembrarem do que aprendeu em casa. Fale com Deus, filho. Oh Deus, nessa manhã, Jesus, nós queremos te dizer que nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos nas promessas que o Senhor fez para nós. O Senhor nos prometeu, Jesus, que nossa casa seria salva. E nós colocamos a nossa família no altar do Senhor nessa hora. E queremos te pedir, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor vá ao encontro desse filho, dessa filha, desse irmão, dessa irmã, que se encantou pelo pecado, Deus, que saiu da tua presença, e traga de volta, Deus. Nós repreendemos toda a ação do inferno contra eles, Jesus. Nós repreendemos todo o espírito do vício, da homossexualidade, Deus. E queremos te dizer que nós esperamos e confiamos no Senhor. E o dia que eles voltarem, Jesus, nós saberemos que foi o Senhor que fez. E daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoe, Deus, a casa dos meus irmãos, Jesus. Vá com eles quando eles voltarem para casa, Senhor. E não tire mais do coração deles a esperança de que o Senhor ouviu a oração de cada um nessa manhã. Mas, Deus, eu também quero orar por aqueles que estão aqui nessa manhã e têm filhos pequenos, Jesus. Oh Deus, eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus o diabo não toque nesses meninos. Eles são herança do Senhor. Um presente que o Senhor deu para cada pai e mãe que está aqui, Deus. Aqueles que ainda terão filhos, Jesus, que o Senhor já desde agora esteja colocando a tua mão para abençoá-los quando eles vierem ao mundo. E que nessa igreja saiam famílias que serão, Deus, abençoadores aonde eles forem. Que a nossa casa, Deus, que a casa de cada um de nós seja um lugar de bênção, um lugar de oração e um lugar onde o Senhor é bem-vindo todos os dias. É a nossa oração nessa manhã, Deus, com alegria e gratidão no nosso coração e cheio de fé, no nome de Jesus. Amém e amém.